Olá pessoal, sou a professora Neuza, sou professora do 4º e 5º ano da rede. Hoje nós teremos uma aula de videoaula sobre matemática. Nosso conteúdo hoje foi dividido em dois, para ficar mais fácil para vocês. Essa videoaula é sobre frações e vocês terão também uma videoaula falando sobre o princípio da contagem, que é o princípio multiplicativo, tá? Assistam as duas aulas para que vocês possam fazer direitinho os exercícios lá na plataforma. Então vamos lá, frações. Vocês já ouviram falar sobre frações? Eu tenho certeza que vocês já viram frações, mas só que vocês não sabiam que aquele número eram frações. Primeiro, antes da gente começar a entrar no assunto de frações, vocês vão assistir um vídeo que fala como surgiu as frações, tá? Você pode até ser muito bom em matemática, mas sabe me dizer quem inventou a ideia de fração? Será que foram os gregos? Ou isso é coisa de americano? Também pode ser obra dos egípcios, ou até mesmo dos romanos. E agora? As frações são representações de números que não são inteiros. Pense, por exemplo, numa deliciosa pizza. Se ela for dividida em 4 fatias iguais, cada pedaço será uma fração que representa 1/4 do todo. E as frações sempre têm um numerador, que é a representação da parte, e o denominador, que é a representação do todo. E aí, conseguiu descobrir quem foram os primeiros a pensar nisso? Acertou quem respondeu que a ideia de fração matemática foi inventada pelos egípcios. Aliás, eles eram verdadeiros gênios nesta matéria e também mandavam bem na trigonometria, geometria, equações lineares e muito mais. Só assim para construir aquele monte de pirâmide. Diz a lenda que as frações foram trazidas pelo rio Nilo. Mas como assim? É que na época das cheias, as águas faziam a maior bagunça, levando embora as cercas das plantações. Muito espertinhos, os egípcios mediam o tamanho de cada propriedade antes da enchente. Mas naquela época, não existia régua, não. O costume era contar quantas vezes uma corda poderia ser estirada nos limites do terreno. Como nem sempre cabia um número exato de cordas, ela era fracionada em diferentes pedaços menores, ou seja, as frações. Assim, na hora da reconstrução da cerca, nenhum engraçadinho avançava no terreno ao lado. E daí, pessoal, gostaram do vídeo? Vocês viram como que surgiu as frações? Viram como que os egípcios eram super inteligentes? Como que eles fizeram para cortar lá a corda e fazer a cerca das plantações lá do terreno? Muito legal, né? Então vamos lá, voltando aqui, o que quer dizer frações? A fração é um número que representa uma ou mais partes iguais, em que que foi dividido inteiro. Não esqueça, as frações então é a representação de partes iguais que foram divididas inteiro. Aqui nós temos, algumas frações para vocês conhecerem. Quando aparecesse um número, um número em cima, um tracinho e um número embaixo, nós chamamos de frações. Mas às vezes também ele aparece dessa forma, um traço assim e o 2 aqui. Aqui nós temos um meio e aqui nós temos um quarto. Aqui nós temos um quarto, um meio. Então toda vez que aparecer os números assim, nós estamos falando de frações, tá? Então fração é um número que representa uma ou mais partes de um inteiro. As frações são representações de números que não são inteiros. Mas o que é essa parte de não inteiro? O que é um número que não é inteiro? Vamos pegar essa barra de chocolate, por exemplo. Vamos imaginar que você leva essa barra de chocolate na hora do recreio. Chega um amigo seu lá, um amigo muito legal, e ele fala para você: dá metade dessa barra? Metade. Agora eu falo para vocês, representa essa metade em números para mim. Vocês saberiam me explicar como que eu faço isso? Então, as frações servem para isso, para a gente representar esses números que são divididos. Aqui nós temos, a maçã que foi dividida no meio, então aqui nós temos uma metade. Aqui nós temos também, temos uma metade, que é uma metade de um lanche. Aqui nós vamos ter uma metade de uma rosquinha. E aqui, nós não temos uma metade, mas a gente tem um quarto da rosquinha. Essa rosquinha, ela vai ser dividida em 4 partes iguais. Então, a gente temos um quarto.
Então, para representar esses números que são números, vamos dizer assim, números quebrados, nós usamos as frações, tá? Porque não tem como a gente escrever metade número natural, não tem como. Vamos lá. Em toda fração, o termo superior é chamado de numerador e o termo inferior é chamado de denominador. Ó, então esse número aqui que está em cima do tracinho chama numerador e esse que está abaixo nós chamamos de denominador. Esse número aqui representa a quantidade que eu pinto no meu desenho, a quantidade que seleciono, a quantidade que eu como. E aqui representa a quantidade que eu divido o meu inteiro. Então aqui, ó, foi dividido em 5 partes. Uma coisa importante, vocês não podem deixar de aprender no 4º ano, porque tem criança que chega no 5º ano sem saber o que significa esse tracinho no meio. Significa uma divisão e não pode esquecer, tá? Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho melhor essa divisão para vocês. As frações são representantes dos números racionais. Mas quem são esses números racionais? Já falo para vocês. E também pode ser escrito na forma decimal. O que é esse decimal? Já falo para vocês. Importante que vocês saibam, pessoal, que os números decimais nós não vamos ver agora. Essa videoaula é somente para vocês apresentar para vocês as frações e introduzir o conteúdo de frações. Isso aqui a gente vai ver lá no final do ano, que é os números decimais. Mas é importante que vocês saibam o que acontece quando você coloca esse tracinho aqui no meio, tá? Aqui nós temos uma fração, nós temos 1/2 ou metade. Quando eu divido esse número 1 aqui, ó, por 2, o que acontece? Acontece que a gente tem uma operação que vai resultar no número decimal. Números decimais são números que têm vírgulas, tá? Então, esse número decimal e as frações, elas pertencem a uma família muito legal, chamada família dos racionais. Todos os números que vocês aprenderam até agora, 1, 2, 3, 4, 400, 1000, são números naturais. Esse daqui pertence aos números racionais. Então, tanto os números decimais como as frações são números racionais. Então, ó, não esqueça. Voltando aqui, a professora precisa voltar, porque isso é muito importante. Quando vocês chegarem lá no 5º ano, vocês nunca vão esquecer que esse tracinho aqui significa uma divisão, tá? Então, vamos lá. Agora, chama o papai e a mamãe, porque nós vamos desafiar eles, tá? Chama o papai, chama a mamãe, porque eles precisam ver isso aqui. As frações são muito comuns no nosso dia a dia. Olha aqui, na receita de um bolo, por exemplo, sempre aparecem frações. E aqui nós temos um marcador de combustível. Também aparecem as frações. Aqui, ó, nós temos a primeira fração ali, tem um meio. Lembra que a professora colocou lá para vocês que às vezes ela não vem com o tracinho embaixo, mas do ladinho aqui? Então, isso aqui é meio. E aqui também tem meio. Meia xícara de chá de óleo e 2 meias xícaras de chá de farinha de trigo. Pergunta para a mamãe o que significa isso, como que ela coloca isso na receita. A Pro trouxe aqui, trouxe a minha xícara, né, que eu tentei colocar, fazer um meio aqui, metade. Essa xícara aqui mede 6, se eu não me esqueço, é 6, eu dividi ao meio, 3. Se eu fosse dividir ela em 4 partes, eu teria que dividir ela em 4 partes. Se fosse 3/4, eu pegaria 3 partes da xícara. Mas pergunta para a mamãe o que significa isso lá na receitinha dela. Deve ter um caderno de receita lá. Pega o caderno de receita para a gente ver se tem frações lá. Aqui, ó, quando você sair do papai, dá uma olhadinha no carro, esse marcador lá de combustível dele apresenta frações. Olha aqui. Aqui nós temos meio e 1/4. Ah, por que aparece assim os marcadores de combustíveis? Porque tem tanque que tem 60 litros, tem tanque que tem 100 litros, então ficaria muito difícil marcar a quantidade aqui. Então eles usaram as frações. Por exemplo, se esse tanque aqui fosse de 60 litros, quanto que daria meio, metade do tanque? 30 litros. Tá? Olha que legal. Viram como que é comum as frações no nosso dia a dia? Tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês também, aqui nós temos os canos. Os canos também elas vêm em forma de frações, as medidas deles. Ali eu tenho polegada,
meia polegada, meia polegada, 3/4, 1 polegada e aqui um parafuso de meia polegada. Já ouviram o papai falando lá, comprar uma torneira de meia, uma torneira de 3/4? Aqui eu trouxe umas conexões. Olha aqui, essa conexão, ela é 1 polegada. Essa daqui, ó, essa conexão aqui, ela é de meia. E essa conexão aqui é de 3/4. Que legal, né? Então, as frações estão no nosso dia a dia. Ó, se quisermos representar parte de um todo, podemos fazer usando uma fração. O todo pode ser formado por um só elemento ou por vários elementos. Então, vamos entender o que é um só elemento, o que é vários elementos. Um só elemento, pessoal, é isso aqui. Quando eu falo vários elementos, eu estou trabalhando com vários elementos. Mas dá para me determinar o que é uma fração de vários elementos? Dá. A Pro trouxe isso aqui, mas não que nós vamos estudar isso nesse momento, mas só para que vocês saibam que dá. Que o meu todo pode ser um elemento e pode ser vários elementos também, tá? Aqui nós temos uma estrela. Essa estrela, ela está dividida em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E eu peguei 3 partes dela. Olha aqui, ó. 3. Pintei 1, 2, 3. E aqui, ó, no grupo de carrinhos, né, de elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carrinhos e eu peguei 3 carrinhos azuis, tá? Então, quando nós voltarmos para a escola, nós vamos estar ensinando para vocês como que eu represento, né, em forma de frações, quando eu tenho um grupo de elementos. Gostaria também de falar para vocês, pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho nessa parte. Quando nós falamos em números racionais, ou a família dos números racionais, eles também podem, assim como os números naturais você não tem adição, subtração, multiplicação, divisão, os números racionais também vão ter. Dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos uma adição de frações. Aqui nós vamos ter uma subtração de frações. Aqui nós temos uma multiplicação de frações. E aqui nós vamos ter uma divisão de frações. Também podemos, pessoal, as frações também têm um jeito diferente também da escrita por extenso. Mas hoje nós vamos ver, nas próximas aulas, vocês verão como eu escrevo as frações, de forma que é a representação por extenso das frações. Bom, vamos continuar aqui. As frações são utilizadas para representar parte de algo que é inteiro. Então, assim, se a minha barra de chocolate ela já estiver toda quebradinha, não tem como eu representar ela em forma de fração, porque eu preciso representar ela com partes iguais. Aqui eu trouxe para vocês alguns inteiros, porque na sala de aula muitos alunos acham que se não tiver um círculo ou se não tiver um retângulo, não é fração. Então, a fração, eu posso representar em cima de uma pizza, de um bolo, de um lanche, de uma maçã ou de uma barra de chocolate. Todos esses aqui estão representando o inteiro. Ainda não foram divididos. Agora nós vamos começar a nossa divisão. Aqui nós temos uma pizza. A pizza está dividida ao meio. Veja como ficou a representação dela, como um círculo. Aqui eu tenho um meio, porque o meu todo aqui foi dividido em 2 partes e eu só pintei uma. Aqui nesse desenho nós temos um bolo dividido ao meio, então metade, um meio. Aqui nós temos o meu todo é um círculo, né? O meu inteiro é um círculo que foi dividido em 3 partes. Olha o meu denominador aqui, ó, 3 partes. E eu peguei uma parte, essa daqui. Agora aqui eu trouxe para vocês mais exemplos de frações. Aqui eu tenho um inteiro, ó, não foi dividido em uma parte. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 2 partes, eu tenho um meio ou metade. Aqui é o meu inteiro dividido em 3 partes, eu tenho um terço. Aqui é o meu inteiro dividido em 4 partes, eu tenho um quarto. Aqui é o meu inteiro dividido em 5 partes, eu tenho um quinto.
Aqui é o meu inteiro dividido em 6 partes, eu tenho 1/6. Aqui é um inteiro dividido em 7 partes, eu tenho 1/7. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 8 partes, eu tenho 1/8. Aqui é um inteiro dividido em 9 partes, eu tenho 1/9. E aqui eu tenho um inteiro dividido em 10 partes, eu tenho 1/10. Pessoal, agora nós temos outro exemplo da barra de chocolate. Vamos voltar para a barra de chocolate? Vamos pensar então, ó. Nós temos aqui uma barra de chocolate inteiro. Se eu dividir essa barra de chocolate ao meio, eu tenho 1/2 ou metade. Se eu dividir essa barra de chocolate em 3 pedaços, eu tenho 1/3 ou terça parte. Se eu dividir essa barra de chocolate em 4 partes, eu tenho 1/4 ou a quarta parte. E se eu dividir em 5 partes, eu tenho 1/5 ou a quinta parte. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, vocês preferem comer 1/2 do chocolate da barra ou querem comer 1/5? Vocês acham que só porque 1/5 é maior? Não, prestem atenção, olha aqui, ó. 1/2 é tudo isso que você vai comer. 1/5 é só esse pedacinho. Certo, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês que tomar muito cuidado quando vocês forem olhar uma fração, porque nem tudo é fração. Por exemplo, aqui ó, nesse desenho não é 1/3 por quê? Ah, professora, mas está dividido em 3 partes. Mas por que não 1/3? Porque essa parte aqui não é igual a essa e também não é igual a essa. Para ser fração precisa ser dividido em partes iguais. Aqui também, ó, esse pedacinho aqui não é igual a esse. Não é 1/4, porque não está dividido em 4 partes iguais. E aqui também não é 1/2, porque esse pedaço aqui é maior do que aquele, não foi dividido ao meio. Agora essa daqui é uma atividade que está na plataforma. Eu só vou explicar a forma que vocês têm que fazer para vocês fazerem bonitinho lá no caderno de vocês. É porque vocês têm que pintar a parte da fração que está ali em cima. Aqui você tem um inteiro. O que você vai ter que fazer? Pintar todo esse círculo, porque não está dividido, ele é um inteiro. Aqui você tem no meio, o que você tem que fazer? Você tem que pintar uma parte, porque essa parte de cima é a parte que eu pinto. E essa parte aqui de baixo é a parte que está dividida o meu inteiro. Aqui é a mesma coisa. Foi dividido em 2 e eu pinto quanto? Pinto as 2, que é o inteiro. E aqui é a mesma coisa. Foi dividido em 3, olha aqui, ó. A parte de baixo é o denominador em 3 e aqui eu pintei 1. No exercício seguinte, vocês vão observar que é para vocês desenhar a fração. Aqui nós temos 3/4. O que eu fiz? Eu dividi o meu inteiro em 4 partes e pintei apenas 3. E aqui, ó, eu dividi o meu inteiro em 4 partes, porque tá aqui, e pintei apenas 1. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam com capricho as atividades e até a próxima videoaula.